Ferrari e Leclerc lideram amanhã no Bahrein. Lance Stroll passa mal, deixa de treinar na primeira parte e é substituído depois novamente por Fernando Alonso. Red Bull aparece no terceiro dia com um monte de peças novas e na parte da tarde Max Verstappen lidera a sessão quase até o finalzinho, sendo desbancado por George Russell da Mercedes. Gabriel Bortoleto tem problemas pela manhã, quebra um pedaço do assoalho numa zebra e é um dos que menos anda na primeira parte. Haas anda forte pela primeira vez em 3 dias e agora acabou. Só voltamos à pista no primeiro treino livre na Austrália daqui 2 semanas. Sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025, a depender da hora em que você tá vendo esse vídeo, já é carnaval. Então, se der, senta aí pra gente falar de tudo. Mande água pra ioiô, mande água pra iaiá. Depois de uma quinta-feira liderada por uma, admitamos, surpreendente Williams com Carlos Sainz, muita gente foi dormir coçando a cabeça. Mas olhando os dados já é possível entender uma certa ordem, uma certa hierarquia. E eu já aviso, domingo tem episódio extra aqui no canal falando disso tudo, já depois de decantar as informações e os dados, equipe por equipe. Leclerc liderou a manhã quente lá no Bahrein pela primeira vez sem ameaça de chuva. Eu sei, se você tá caindo agora aqui de paraquedas, pode me perguntar, mas você tá falando de chuva, Bahrein, deserto? Sim, aconteceu nos últimos 2 dias, se você não viu os vídeos, eu já vou te adiantando. Com um tempo bem mais firme e bem menos vento, coube então ao monegasco da Ferrari número 16 no modelo SF25 ficar na frente. 18 pilotos foram à pista no total, como ontem, já que Liam Lawson fez o dia inteiro na véspera com a Red Bull e Carlos Sainz com a Williams e deram então lugar a seus companheiros. Verstappen no carro número 1, Albon na Williams. Lance Stroll faria amanhã na Aston Martin, não teve uma boa noite, passou mal e então Alonso inverteu com ele. Stroll então viria para a segunda parte e veio, deu 34 voltas, 35, 34 voltas e pediu o boné e avisou: fala pro Alonso fazer o resto, porque ele novamente estava passando mal. Não é o tipo de coisa ideal para acontecer, nem no começo do dia, nem no meio da sessão, porque o carro certamente estava preparado pro Stroll e teve que ser rapidamente convertido pro Alonso. E você sempre perde ali meia hora, 1 hora, porque vários ajustes são pessoais do piloto, pedaleira, posição do banco e etc. Além do que você tem que inverter as programações, nem tudo estava pronto para um fazer e etc. Com mais ou menos 1h30 de sessão, voou um tampo da carenagem, aquela parte por cima do motor da Haas, expondo as entranhas de seu motor Ferrari. Oliver Bearman, que estava no comando, trouxe o carro lentamente para o pit lane. A Haas avisou que foi um susto só, nada demais. Trocou carenagem e eles seguiram. Pouco tempo depois, mais uma interrupção, porque o vidro daquela posição em que fica a direção de prova na hora da partida, aquela cabinezinha que olha o grid e aperta os botões, estourou e caiu pedaço, caquinho no asfalto. Então tiveram que interromper a sessão. Mas se você acha que esse foi o único incidente bizarro, calma, que quando eu for falar da segunda sessão, você vai ver um ainda pior. Quando baixou a bandeira quadriculada, depois de 4 horas de pista aberta, Leclerc era o primeiro, 1:30.811. Condições bem mais quentes, tempos bem mais lentos do que na véspera. Lembra que ontem o tempo do Hamilton e do Sainz foi na casa de 29 baixo. Atrás de Leclerc, Antonelli com a Mercedes e Ferrari estão de fato bem próximas. No final, quando eu falar da ordem estimada, você vai entender. Seguidos de Norris, 1/10 atrás dos dois e Max Verstappen. Jack Durham foi o 5º, Alex Albon com a Williams foi o 6º e Zac Hadjar com a Racing Bulls foi o 7º. Depois, Fernando Alonso no lugar de Stroll, Gabriel Bortoleto o 9º na Sauber e Oliver Bearman com a sua Haas de tampo de motor remendado. Bortoleto foi o que menos andou nesta sessão da manhã, deu 35 voltas por causa desse problema. Pegou uma zebra com muita força, quebrou um pedaço do assoalho, perdeu muito tempo então consertando
e não andou tanto. Total de voltas completadas, 66 para Leclerc, 61 para Antonelli, 57 para Norris, 47 para Verstappen, que demorou um pouco mais para sair também, com a Red Bull trabalhando bastante no seu carro, parece que trocaram até o assoalho. Depois 61 para Durham, 58 para Alexander Albon e 73 para Isaac Hadjar. Esses pilotos da Racing Bulls estão trabalhando pra cacete. Depois 49 para Alonso, 35 para Bortoleto e 59 para Berman. Antes da gente seguir para a segunda parte, vou deixar aqui uma enquete e você responde com emoji. Tá assistindo este vídeo de casa? Põe o emoji de uma casa. Do aeroporto, porque já tá viajando pro carnaval? Bota um emoji de aviãozinho. Da estrada ou de busão, porque tá viajando de forma terrestre para visitar alguém ou para festar? Coloca um emoji correspondente aqui. Ou se já está no bloquinho, coloca serpentina, confete ou um copinho de drink. Vamos entender hoje, de forma democrática e interativa, onde nossa audiência está numa sexta-feira de carnaval. A segunda parte teve, então, as tão esperadas performance runs, ou seja, hora de tirar o combustível, apertar o passo, colocar pneus mais macios e ir em busca de velocidade. Aproveitando até, vamos explicar como que funciona isso. Normalmente, 3 dias são divididos da seguinte forma. No primeiro, testa-se a correlação. Aquele monte de grades no carro, os aerorigs, são feitos para fazer um diagrama da pressão aerodinâmica do carro e entender se aquilo que eles estão lendo de verdade na pista bate com o que eles vinham simulando na fábrica no CFD e túnel de vento. Correlação, portanto, para ver se uma leitura bate com a outra e se o carro na prática tem a ver com o que eles esperavam na teoria. Ah, mas então quer dizer que eles não põem mais aerorakes nos outros dias? Não, não é isso que eu disse. Até porque se no segundo e no terceiro dia você trouxer peças novas, vai colocar para refazer as leituras e entender se aquela peça tem leituras correspondentes com o que você vinha vendo na fábrica. Mas no geral, o primeiro dia serve para isso. Correlação. No segundo dia, já com algum entendimento do carro, eles vão para os testes de degradação. Coloca o carro na pista, fazem simulações de corrida com o tanque cheio e vão traçando os perfis de desgaste de cada pneu com cada carga de combustível. McLaren, Ferrari e Mercedes conseguiram fazer isso ontem com sucesso. A Red Bull não, porque Lawson teve aquele problema de pressão de água, lembra? E é daí que a gente vai entendendo que a McLaren parece estar um passo à frente das demais, mas eu vou falar disso no final. Nesse segundo dia, então, feitos esses perfis, essas simulações de corrida, eles têm informação suficiente para, na primeira metade do último dia, conhecido como hoje, trabalhar acertos. Ó, a gente mapeou que isso e isso acontece em razão disso, disso e daquilo. Então, vamos tentar um cenário A, cenário B, cenário C e ir aprendendo mais sobre o próprio carro, que é novo. Manda para a pista, verifica e puxa, isso que a gente achava que ia acontecer, não aconteceu, aconteceu tal coisa e etc. Vão traçando todos os cenários. Novamente, e aí a depender do que a equipe mapeou, vamos pesado, vamos leve e etc. E aí, na última parte, nas últimas 2 horas, já quando o sol se pôs e a pista deu uma esfriada, correspondendo ao cenário do que deve ser o Grande Prêmio do Bahrein, que tem o quali e a corrida acontecendo de noite, eles vão então para as performance runs, simular a classificação. Só que isso não é tão simples, porque às vezes uma equipe abaixa o nível de combustível, mas coloca um pneu mais duro. Por quê? Porque se a equipe sabe que do pneu médio para o pneu duro tem uma diferença de 4 décimos, ela esvazia o tanque, manda o cara para a pista e depois subtrai esses 4 décimos e não entrega o jogo sobre qual vai ser o real nível de desempenho para as demais. Ou às vezes manda o cara de pneus macios, faz uma volta no talo, setor 1, setor 2 e aborta a volta no setor 3. Vê quanto ganhou no setor 1 e setor 2 em relação a outro setup e sabe projetar, subtraindo, qual seria o seu tempo estimado de volta. Novamente, sem entregar nada. Fascinante este nosso mundo. Na segunda parte, então, a última oportunidade dos carros irem para a pista foi o Russell, que tomou a ponta de Verstappen, que tinha ficado liderando a maior parte da tarde. Todas as equipes trocaram seus pilotos, com a exceção de Williams e Red Bull. Esteban Ocon saiu rapidamente com a Haas, que resolveu, aí sim, na última tarde, andar rápido, mas os trabalhos foram interrompidos por um incidente bizarro que aconteceu. Bizarro, quando eu digo bizarro, é muito bizarro. Um ônibus invadiu a pista, não exatamente a pista, a parte de rolagem dela, mas foi parar na área de escape.
Esses ônibus ficam circulando no circuito, ficam andando pelo circuito e normalmente vão buscar os fotógrafos em pontos de encontro e fazem o trajeto sala de imprensa e esses locais onde eles ficam para fazer as imagens. E aí o motorista do busão deve ter entrado ali em alguma cancela que não era para entrar e quando todo mundo viu, bandeira vermelha, porque o cara estava numa situação ali perigosa. Pierre Gasly, com uma também surpreendente Alpine, foi lá e colocou seu carro azul e rosa em primeiro. E lá ficou um bom tempo, até que Verstappen tirou ele da ponta. A 90 minutos do final, Lance Stroll, que vinha somando algumas voltas, então encostou o carro e ninguém entendeu nada, quando do lado da Aston Martin estava Fernando Alonso pronto, vestido. Ele que não ia andar mais hoje. Mas aí a gente entendeu, o Stroll não estava bem. Alonso assumiu o carro para 1h30 final. Albon fez uma simulação de classificação com pneus C4, tirou Verstappen da ponta, que depois reassumiria, deixando mais uma vez a Williams na frente e animando os torcedores das antigas. Verstappen foi lá e calçando C3 fez 1:29.566. Todo mundo então foi fazendo suas voltas mais rápidas, Verstappen e Ocon viraram ao contrário, causando bandeiras amarelas. Coisa rápida, não houve problema nenhum. E aí Russell com a Mercedes foi lá e cravou a volta mais rápida, 1:29.545, a 20 e poucos minutos do final, e este ficaria então como o melhor tempo. 0.021 mais rápido que o Verstappen, com Albon em terceiro. Oscar Piastri foi o quarto, Pierre Gasly foi o quinto, Lewis Hamilton foi o sexto, Yuki Tsunoda foi o sétimo, Ocon o oitavo. Hoje sim a Haas resolveu andar. E esse oitavo lugar pode significar alguma coisa. Com Leclerc, o nono, Antonelli, o décimo, Lando Norris, o 11º. Jack Doohan foi o 12º, Lance Stroll, o 13º, um dos que menos andou. Nico Hülkenberg, o 14º. Isaac Hadjar, 15º, Fernando Alonso, 16º, Gabriel Bortoleto, 17º e Oliver Bearman, o 18º. Se você começou a ver o vídeo do meio, só tem 18? Sim, só tem 18, porque o Lawson não andou hoje e o Sainz também não. No consolidado total, final, geral, oficial de voltas das equipes, temos a seguinte ordem. Mercedes, a que mais andou, 458 voltas. Seguida de perto pela Haas, 457. A Racing Bulls foi a terceira com 454. Essas três bem próximas, né? E destacadas na frente. Depois essa turma do meião, mais ou menos a mesma de ontem, com Alpine, Williams, Ferrari e McLaren. Sendo que a McLaren era de uma turma ali de baixo, andou bastante hoje, empurrou a Sauber para baixo, com 405 voltas para o time francês, 395 para a Williams, 382 com a Ferrari, que andou pouco com Hamilton hoje na segunda parte, não sei se foi problema ou se a Lalaô partiu o carnaval. 381 ficou para a McLaren. A Sauber ficou ali meio sozinha, com 354. E na rabeira, 305 para Aston Martin, 304 para a Red Bull. Parece que é pouca coisa, mas dos 304 da Red Bull para as 458 da Mercedes, você tem mais ou menos 3 grandes prêmios de distância. Já que um grande prêmio lá tem 57 voltas. Arredondando, 3 grandes prêmios. Vai, 2,85 grande prêmio. É muito chão. Conclusões que podemos tirar. Sim, a McLaren parece muito bem e um passo à frente de Ferrari e Mercedes. Acho que Mercedes e Ferrari, muito próximas essas duas. A Red Bull, a essa altura, é uma imensa incógnita. A Aston Martin seria, em tese, por recursos, por Alonso, etc., a quinta força, mas ela também pode ser a última da turma do meião. Não dá para saber exatamente. Andaram um pouco na maior parte dos dias, hoje andaram mais, mas aí o Stroll largou no meio, enfim, difícil de ler. A Williams parece ter dado um grande salto. De rabeira do ano passado, parece a melhor do meião, mas por não muita diferença à frente de Alpine e de Haas. Depois eu acho que a gente tem a Racing Bulls, que pode estar junto um pouco atrás da Aston Martin, se a Aston Martin estiver aqui na rabeira do meião. E a última, sim, consistentemente andando na rabeira, é a Sauber. Ah, mas a Haas fez uma programação só dela nesses últimos 2 dias e hoje resolveu andar e meter um carro em oitavo. A gente não viu a Sauber fazendo isso. Mas falaremos detidamente equipe a equipe no vídeo que vem no domingo. Então, significa que eles vão andar atrás o tempo todo? Não. Significa que o Bortoleto não vai fazer ponto nesse ano? Também não. Significa que o Hülkenberg vai ser priorizado? Não. Mas também pode ser sim. É carnaval. Mentiras sinceras me interessam. Em que canal você arruma poesia no meio do conteúdo assim?
de graça. Falando em canal, deixa eu reforçar um anúncio de ontem. Teremos em 2025 Splash and Go outro canal. Outro canal explicando a piada, outro canal para você acompanhar a Fórmula 1. Já que muita gente vinha reclamando da narração antes mesmo dos incidentes mais recentes, resolvemos criar aqui a nossa transmissão alternativa, igual começou a Cazé TV lá atrás, ao vivo e sem imagem. Portanto, você pluga aqui, escuta a gente narrando, Jefferson Kearney, Yuri Ventura, o outro narrador convidado que possa aparecer, comigo nos comentários, sempre com a melhor informação possível que a gente puder trazer, fontes, rádio e etc. Fizemos em caráter experimental as últimas 6 do ano passado e estamos aí assegurados para 2025. Então, se você quiser outro canal, assiste a Fórmula 1 com a gente nas 24 etapas desse ano. Encontro marcado. Nessa semana, terça-feira, fizemos um vídeo aqui sobre como assistir a Fórmula 1. Um manual básico, que não é tão básico assim, explicando coisas que nunca pararam para nos ensinar. Você sabia que a FIA é dona do nome Fórmula 1? E que se a Fórmula 1 resolver sair da FIA, vai ter que ter outro nome? Grand Prix World Championship, sei lá. Expliquei isso, expliquei as regras, regulamento técnico, regulamento desportivo, como funciona cada final de semana, como funciona a cobertura, como funciona o nosso trabalho aqui, o que a gente pode, o que a gente não pode fazer. Muita gente comentou, assisto Fórmula 1 há 30 anos, mas aprendi coisas que eu não sabia. E é isso que nos move. Domingo tem vídeo extra, terça-feira a gente volta em programação normal, quarta pequena grande história, já começando então nossa preparação, torcida, aquecimento para a chegada dessa temporada 2025 da Fórmula 1, que promete ser inesquecível. Eu não sou de recorrer a esse tipo de adjetivo, mas eu acho que de fato será. Beleza? Então, deixa o like, é de graça, não custa nada e ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim, quebra essa pra nós, deixe com a gente a sua hypada, conte pro algoritmo que você gosta da gente, e se não respondeu ainda a enquete com emoji, igual fizemos ontem, vamos lá. Tá assistindo do carro? Põe o emoji de um carro. Tá assistindo do avião, do aeroporto, da rodoviária ou do busão? Põe um aviãozinho, põe um busão. Tá assistindo de casa? Põe um predinho ou uma casa. Tá assistindo do bloquinho? Guarda esse celular. Brincadeira, bota aí um copo de drink pra gente saber interativamente onde vocês estão nos assistindo. Se você quiser receber notificação de cada um dos nossos vídeos no instante que eu publico cada um deles, temos os nossos canais de Telegram e de WhatsApp notificando o tempo todo. E também lá no Instagram, você entra e passa a receber um recadinho automático. Para não perder nada, temos as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Thread e TikTok, onde tem conteúdo o tempo todo. Mais de 300 posts por mês, todo mês. Fechado então? Mais do que nunca, como já diria Fausto Silva, numa sexta-feira de carnaval. Valeu, aquele abraço, sextou e juízo. Faça besteira com moderação.